Bom dia, tudo bem? Então, hoje nós estamos no dia 4, vamos iniciar a leitura do livro Cura Vibracional, revelando a essência da natureza por meio dos óleos essenciais na aromaterapia. Semana passada, quem me acompanhou, nós aprendemos a fazer a técnica do acolhimento, a mania de ficar mostrando, a técnica do acolhimento, né, das emoções para transmutação, né? Quem quiser, então, tá gravado no meu Instagram, Ceci Santinello, e no meu canal do YouTube, Olhos Flora, tá? Vocês podem acompanhar as leituras anteriores, em outro momento, para poder continuar com a gente aí. Então, hoje é o quarto dia, nós vamos começar, então, continuar, né, na página 61, o banho aromático terapêutico, tá? Tá todo mundo? Vamos lá? Tem alguém aí? Então, vamos iniciar? Lembrando que vai ficar gravado esse aqui também. No YouTube, eu creio que hoje eu não consigo subir, mas até amanhã eu coloco lá. Mas vai ficar gravado aqui no meu Instagram, Ceci Santinello. Eu estou tentando colocar no Olhos Flora, mas não tá indo. O vídeo ficou muito pesado, não sei. Preciso aprender alguma coisa aí da técnica aí. Então, vamos lá. O banho aromaterapêutico. Banhos com óleos essenciais são poderosas ferramentas de transformação para a cura e para a elevação da vibração. Eles são fenomenalmente bem-sucedidos em tratar inúmeras condições como asma, alergias, insônia, dores musculares, artrite e hiperatividade. Olha lá, né? Tão em voga, tão em moda hoje. Não digo moda, né? Mas tão falado, né? Essa questão da hiperatividade em crianças, adultos. E eu confesso para vocês que cada vez que eu estudo mais, estou lendo junto com vocês aqui esse livro, né? Eu fico assim, feliz, grata e fico espantada de ver o quanto a aromaterapia é benéfica para o nosso ser, né? Como é tão completo, como que ela atinge-nos de uma forma tão completa, no todo, né? Na parte física, emocional, espiritual, vibracional, então fica assim, eu fico encantada, acho que a palavra certa é encantada. Vamos lá. Um banho aromaterapêutico pode desintoxicar o corpo de poluentes do ambiente, assim como de drogas e toxinas de álcool. Olha lá, para tratamentos, né? Quem faz tratamentos para vícios, né? Também pode tratar com sucesso os corpos emocional e mental, resolvendo problemas como depressão, raiva, mágoa, medo, ansiedade, fadiga e numerosas emoções. Por meio dele, o corpo espiritual se alinha com o físico, fortalecendo a habilidade de receber orientação direta da fonte. Olha, no lugar de um banho de submersão integral, um simples banho de mãos ou pés, às vezes, pode tratar condições como reumatismo, artrite, dermatite, psoríase e pele escamosa e seca. Então, não é impedimento de uso da aromaterapia quem não tem uma banheira, né? A gente pode se valer do manilúvio, pedilúvio, escaldapés, né? Um banho na espinha dorsal é curto. São necessários apenas 8 a 10 minutos, mas é muito
poderoso para limpar resíduos psíquicos da aura. Olha lá. Aí vou repetir. Aí fico tão encantada. Então, vamos lá. Um banho na espinha dorsal. Anota aí, gente. Quem não tem o livro, tá? Pode ir anotando as dicas. Um banho na espinha dorsal é curto. São necessários 8 a 10 minutos, mas é muito poderoso para limpar resíduos psíquicos da aura e para equilibrar os principais meridianos. Prepare esse banho simplesmente adicionando 2 copos de vinagre de maçã a 100 ml de água bem quente. 100 ml, vou repetir. Adicionando 2 copos de vinagre de maçã a 100 ml de água bem quente. Então, deite-se em uma banheira, molhando a região da coluna e do pescoço. Pode adicionar óleos essenciais ao vinagre. O óleo vai ser indicado na questão que você está querendo fazer essa transformação, né? Um emplastro de argila vermelha ou mostarda, antes de um banho com óleo essencial, pode aumentar significativamente os efeitos da cura. A ação dessa argila auxilia na liberação de venenos e toxinas de corpo físico, argila vermelha, tá? Além de provocar a sensação de aterramento. Para preparar o emplastro, misture a argila com água, formando uma pasta consistente, então aplique-a sobre o corpo, para aumentar seus efeitos. Para aumentar seus efeitos, exponha-se ao sol até que ela se seque. Então, lave-a do corpo. Prossiga com seu banho com óleos essenciais. Um emplastro de mostarda aquece o corpo e ajuda a liberar o muco dos pulmões. Utilize-o quando houver congestão. Prepare a erva do mesmo modo que a argila vermelha. Aplique sobre o tórax e as costas, deixe secar, lave e prossiga com seu banho. Preparando um banho com óleos essenciais, página 62. Comece preparando um ambiente acolhedor e tranquilizante, utilizando luzes suaves, velas, flores e música tranquila. Separe tempo suficiente para o banho, assim como para o relaxamento posterior. Esse tempo a mais completa a mudança energética e ajuda a estabilizar a nova energia. Use uma técnica intuitiva para determinar a duração do seu banho, que pode variar de 15 a 2 horas. Aqueça a água tanto quanto possível, sem ultrapassar o limite do tolerável. Adicione um ingrediente de base. Ingredientes de base trabalham em sinergia com o óleo essencial para acelerar o efeito da cura. Muitos deles podem ser adquiridos em grandes quantidades em lojas de produtos naturais. Utilize um método de adivinhação, um pêndulo, para especificar a quantidade que varia usualmente entre meia xícara a 3 xícaras. Os ingredientes de base são sal marinho, limpa os corpos sutis ou campos áuricos, libera a raiva, equilibra as energias. Vinagre de maçã, limpa as toxinas emocionais dos corpos sutis, nutre o corpo, o cabelo e a pele. Bicarbonato de sódio, elimina toxinas do corpo físico, também remove cobalto, plutônio e isótopos radioativos. Olha lá. Água oxigenada, desintoxica o sistema linfático por meio da remoção de elementos petroquímicos, depósitos de drogas, metais pesados e isótopos radioativos. Após se submeter a um exame de raio-x, molhe-se com água oxigenada e, em seguida, tome um banho de sal marinho e bicarbonato de sódio. Olha lá, página 62, gente. Suco de limão fresco.
Equilibra os corpos sutis, curando qualquer ruptura ou fissura na aura. Quem chegou agora, eu estou lendo aqui os produtos de base, tentando acenar aqui para vocês. Quem chegou? Bom dia. Saudade, prima. Estou lendo aqui os ingredientes de base para um banho com óleos essenciais, que pode ser o sal marinho, vinagre de maçã, bicarbonato de sódio, água oxigenada, suco fresco de limão, e vou continuar lendo. E aqui está falando o benefício deles de desintoxicar, né? O que desintoxica? O suco de limão fresco equilibra os corpos sutis, e eu já falei como usa lá, tá? Quem chegou agora, depois assiste de novo e vê certinho que você pode fazer isso na sua casa. Suco de limão fresco equilibra os corpos sutis, curando qualquer ruptura ou fissura na aura. Olha lá, vou ler de novo, gente. Equilibra os corpos sutis, curando qualquer ruptura ou fissura na aura. Suco de limão fresco, como ingrediente de base para esse banho com óleos essenciais, tá? Chá de chaparral, Larrea tridentada. Não conheço, pois eu vou ver o que é esse aqui, que planta que é. Um purificador natural, tá? É um purificador natural e um banho essencial para aqueles que vivem em uma cidade com ar poluído. Quem não, né? Desintoxica o sangue, os rins, o fígado, o sistema linfático e o timo. Para fazer o chá, ferva 1/4 de xícara da erva desidratada em 250 ml de água por aproximadamente 10 a 15 minutos, coando antes de adicionar ao banho. Raiz de gengibre. Elimina as toxinas dos pulmões e do corpo por meio de sua habilidade em promover a transpiração. Corte a raiz fresca e prepare um chá assim como indicado acima. Trevo vermelho. Assimila e purifica o campo do corpo sutil e expulsa as toxinas do corpo físico. Prepare um chá assim como indicado acima. Adicione, então, trevo vermelho, né? Já terminei de falar, isso. Então, esses aqui são ingredientes de base. Aí você vai adicionar seu óleo ou seus óleos essenciais, a água, de acordo com as suas necessidades, o que você está querendo transformar, né? Purificar, será? Certifique-se de tomar as devidas precauções em relação a cada um deles, né? Cada óleo tem a sua especificidade de uso, inclusive. E esteja atento à possibilidade de efeitos colaterais. Alguns são contraindicados para crianças ou durante a gravidez. Por isso que é interessante você consultar, né, uma aromaterapeuta, ou você fazer curso de aromaterapia, tá? Depois, no final da live, vamos mostrar para vocês que tem um curso gratuito que eu posso, vocês têm possibilidade de realizar. Misture bem o óleo. Então, alguns são contraindicados para crianças ou durante a gravidez. Misture bem o óleo e a água na banheira e entre, submergindo o corpo totalmente. Se a banheira for pequena, alterne as posições, sentando-se ou colocando os pés para fora. Adicione ingredientes extras, se desejar, que podem ser essências de flores ou minerais, florais de Bach. Essas essências aqui, gente, eu entendo que são naturais, né? Tá? Como uma tintura, sei lá. E o mineral, os óleos mineral, o óleo mineral, ele não combina com aromaterapia, tá? Então, eu não estou entendendo o que seria essência mineral. Vamos lá. Florais de Bach eu conheço. Florais de Bach, cristais ou outros objetos especiais, de acordo com o conhecimento de cada um, né?
Tenha à mão um óleo prensado a frio, como de amêndoas, oliva ou cártamo, para um caso de sensação ou de queimação. Esfregar sobre a pele. Porque vocês sabem que como é que você limpa um excesso de óleo essencial, de repente caiu na mão e de repente alguém com a mão suja, né, passou perto do olho, da boca, alguma coisa, é com óleo, não adianta você lavar com água e sabão, tá? A gente limpa o excesso com óleo, óleo vegetal, óleo de coco, óleo oliva, tá? Então, essa observação aqui, ó, tenha à mão um óleo prensado a frio, como de amêndoas, oliva ou cártamo, para em caso de sensação de queimação, esfregar sobre a pele, porque daí já passa, já dilui, e beleza. Certifique-se de misturar os ingredientes antes de imergi-los por completo na água. Se possível, não lave os óleos do corpo depois do banho, tá? Isso garantirá que os efeitos continuem ocorrendo. É importante concentrar-se em um propósito claro e definido. É uma ressalva aqui, por exemplo, por isso que é interessante você fazer um curso, né, de aromaterapia, buscar informações ou consultar uma pessoa que tenha mais conhecimento. Num banho desse, quando você usa um cítrico, como você não vai se banhar depois com uma outra água, outro tipo de banho para retirar, você não deve se expor ao sol, porque ele é fotossensível, né? Pode queimar a tua pele. É importante e não se expor ao sol um período aí de 6 horas, 8 horas, né? Dependendo. É importante concentrar-se em um propósito claro e definido. Durante o banho, faça uma meditação ou utilize uma técnica de visualização para fortalecer a cura. Você também pode utilizar aqui a técnica do acolhimento, aquela que no vídeo passado nós lemos, tá? E ensina vocês fazerem. Você pode também utilizar aqui a técnica do acolhimento. Peço sempre ao Espírito para que esteja presente e convide os anjos da cura para participarem de sua vida. Todos temos uma equipe, né? Espiritual. Entregar-se ao Espírito acelera a cura dos problemas e promove o crescimento espiritual. Emoções e memórias reprimidas geralmente virão à tona durante o banho. Para elevar os resultados, peça por momentos de compreensão sobre a lição, sobre as lições que o desafiam. Assuma a responsabilidade por criar suas experiências e conceda-se permissão para aceitar os problemas com amor, eliminando a necessidade de mantê-los. Concentre-se na sua intenção, sinta a energia densa e acolha o problema, reconhecendo os sentimentos a eles vinculados. É a hora de olhar, né? Então, traga a energia ao seu coração, acolha a densidade e sinta-se transformando-se em seu coração. O coração, chakra do coração é transmutador, né? Tá pausado? Isso, voltou. O chakra do coração é transmutador, né? Conceda ao corpo a permissão também, né? Conceda ao corpo a permissão. Conceda, você vai se dar. Conceda ao seu corpo a permissão para liberar memórias reprimidas. Isso permite que as experiências arraigadas na memória celular comecem a ser lembradas e curadas. Esse trauma talvez se manifeste na forma de muco, queimaduras, coceiras, sensações de queimação. Não se preocupe, se seu corpo ficar preso ao passado, você precisa se lembrar do momento agora
e relembrar seu corpo de que isso está no passado e que ele agora, seu corpo, está no presente. Se a queimação ocorrer depois do banho, será um sinal de que a densidade está sendo transformada. Peça ao seu corpo que se solte com suavidade e a graça divina que o ajude nesse processo. Se isso não funcionar, esfregue um óleo prensado a frio na área em questão e adicione ao banho para cessar a queimação intensa. Caso ela ocorra no início do banho, será um sinal de resistência à mudança ou de negação. Tente iniciar um diálogo entre o corpo e a criança interior, que se proponha a desenvolver uma amizade, para assim criar autoconfiança. Muitas pessoas experimentam choro espontâneo, gritos, gargalhadas ou outras explosões emocionais, enquanto outras, talvez, tenham visões ou memórias de traumas passados e presentes, ou outras revelações de informações que ajudarão na transformação de padrões comportamentais e atitudes. Às vezes, o ambiente pode ser preenchido pelas energias dévicas dos olhos, uma verdadeira bênção. Concentre-se no futuro que você quer criar e esteja aberto para recebê-lo. Peça para liberar-se de tudo aquilo que obstrui sua capacidade de receber aquilo que você quer. Esteja preparado para trabalhar com os problemas. O processo não termina quando se termina o banho. Isso é importante. Ele pode durar dias. Alguns banhos trarão problemas à tona, enquanto outros os tranquilizarão e os resolverão. Às vezes, uma série de banhos será necessária. Você precisará intuir a quantidade de banhos da qual necessita. Quantos dias de intervalo deve haver entre eles e se serão todos preparados com os mesmos ingredientes e qual a duração de cada um. Página 65. Escolhendo intuitivamente uma mistura de óleos essenciais. Se você está procurando a cura de sintomas, físicos, escolher um óleo será mais fácil. Se você, no entanto, está buscando os conteúdos do inconsciente e as origens possivelmente reprimidas de dificuldades físicas, emocionais ou mentais, precisará de sua intuição, que é para você, para o seu corpo. A intuição é a capacidade de receber conhecimento direto da fonte, sem pensamentos racionais, evidentes ou deduções. Quer dizer, sem a razão, né? Sem a mente influenciando lá. Ela está imune, a fonte, né? Está imune ao filtro de distorções localizado entre as mentes consciente e inconsciente. É a linguagem da comunicação entre os corpos inconsciente, físico, emocional e espiritual. A intuição é uma habilidade e pode, portanto, ser desenvolvida e, com a prática, ser dominada. Comece simplesmente perguntando: de que óleo preciso? Qualquer pessoa com confiança suficiente em sua intuição pode facilmente escolher os óleos necessários, simplesmente percebendo aqueles que lhe despertam mais atenção e confiando nessa informação. Lampejos intuitivos podem ser percebidos como sensações de calor ou frio, por exemplo, ou como alterações em quaisquer dos sentidos, como as que ocorrem quando a energia pulsa em frequência vibracional. Preste bastante atenção e identifique as diferenças sutis.
ou apenas aquilo, né? Você pensa nos olhos, põe eles ali, e o que vier à tua mente, né? Você vai utilizar. E se você pegar um e ver uma sensação de fechamento, né? Isso quer dizer que ele não é. Você pode ir colocando as mãos, fechando os olhos, escolher com as mãos fechadas, você pode colocá-los na frente, e o que surgir na sua mente você vai pegando, né? É muito particular isso. Então, preste bastante atenção e identifique as diferenças sutis. Utilize a lista fornecida no próximo capítulo. Os óleos essenciais de A a Z, ao ler seus nomes, alguns deles lhe saltam aos olhos. Experimente correr seu dedo ao longo da lista. Ele, para em algum candidato, você provavelmente sentirá calor, frio, formigamento, os seus pelos se arrepiando, o corpo sentirá algum tipo de sensação vibracional, que você saberá que você está escolhendo aquele, né? Converse com o seu inconsciente e peça a ele que envie um símbolo específico, uma cor, uma sensação particular, ou um som que possa ser identificado como sim ou como não. Então, você está travando aí com o seu inconsciente, não travando de travar, né? Ele está combinando com o seu inconsciente uma forma de comunicação, né? Como a gente faz com o pêndulo, quando a gente programa o pêndulo, né? Para o sim, sentido horário, e não sentido anti-horário. Mas você pode programar o seu pêndulo de outra forma. Então, isso você está programando você, o teu inconsciente, uma forma de linguagem, né? Para o sim, para o não. É uma possibilidade, ó. Converse com o seu inconsciente, peça a ele que envie um símbolo específico, ou uma cor, ou uma sensação particular, ou um som que possa ser identificado para você como sim ou não. Você pode desenvolver essa linguagem, olha lá, linguagem conscientemente, definindo representações simbólicas e asseverando seus significados. É preciso praticar consistentemente, de modo que o símbolo se torne um padrão estabelecido, que possa aparecer facilmente, mesmo que de maneira inconsciente, né? Esse símbolo na mente. Comece utilizando o sentido que lhe parece mais fácil para acessar coisas, visualizar e ouvir, por exemplo. Aí cada um é um, né? Você vai seguir o que você o seu tipo, né? Tem pessoas que são mais visuais, né? Tem pessoas que são mais mentais, no sentido de a intuição ser um pensamento. Tem pessoas que são mais no sentimento. Eu sou mais do sentimento, né? De sentir. Você pode desenvolver essa linguagem conscientemente, definindo representações simbólicas e asseverando seus significados. É preciso praticar consistentemente, de modo que o símbolo se torne um padrão estabelecido que possa aparecer facilmente, mesmo que de maneira inconsciente. Comece usando o sentido que lhe parece mais fácil para acessar coisas. Visualizar e ouvir, por exemplo. Tente fechar os olhos e mover seu dedo lentamente ao longo da lista. Seu olho mental talvez veja um sim ou não. Escolha cores específicas que representem um sentido de sim e de não. Informe seu inconsciente sobre isso. Ao enxergar uma dessas cores com seu olho interior, isso indicará uma possível escolha. Você talvez convença seu inconsciente a escutar a informação, ouvindo um sim ou não, um zumbido, uma batida ou algum som distinto. Quando você dominar bem um sentido, tente ampliar algum outro. Então, a lição de casa aí a gente pode praticar, né? Quem está com o livro, vai poder praticar.
Ou você fazer uma lista de óleos, por exemplo, dos óleos que você já tem em casa e pratica do jeito que ela está ensinando. Outro método é pedir ao inconsciente que aborde um problema, tá? Daí você já colocou um problema para uma indicação específica, né? Abrindo um livro em uma página cheia de significado, você encontrará informações relevantes frequentemente. Feche seus olhos e folheie as páginas, parando naquela que sentir ser a correta. Quem nunca fez isso, né? Livros de mensagem e tal. Após haver reduzido os olhos a algumas escolhas, você pode usar o método simples do pêndulo para tornar uma decisão. Um pêndulo pode ser feito de qualquer coisa, um clipe de papel amarrado a um fio ou uma correntinha com um pingente. Segure a ponta do fio ou da corrente de forma que o peso possa balançar livremente. A direção em que um pêndulo se move responde à questão de sim ou não. Para estipular qual delas é sim e qual delas é não, faça uma pergunta para a qual você já sabe a resposta. Por exemplo, você fala seu nome, né? Sou a Ceice, sou mulher, né? Sou homem. Ele vai dar o sim ou não. Note a direção em que o pêndulo se move. Geralmente, o movimento será de cima para baixo para uma resposta. E de um lado para o outro, para outra resposta. Pode ser assim, né? Não. Se o pêndulo se mover em direção circular, isso pode significar, porque você é que vai programá-lo, né? Isso pode significar, talvez, ou que a pergunta não foi formulada claramente para uma resposta de sim ou não. Isso pode indicar que você não está certo o suficiente sobre qual é a sua questão. Concentre sua mente na pergunta de maneira clara, que a resposta pode ser sim ou não. Não apenas naquilo em que se aconteça. Pratique esse método até que você se sinta confiante em sua efetividade. Se você estiver ao... Então, para mim, no meu pêndulo, eu fiz assim, sentido horário sim, sentido anti-horário não, né? Talvez, quando ele é de lado, talvez, e quando ele faz assim, não posso responder. Essa foi a minha programação. Pratique esse método até que se sinta confiante em sua efetividade. Se você tiver alguns óleos à mão, poderá utilizar seu próprio corpo como pêndulo. Levante um vidro de óleo, segurando, e pergunte-se se esse é o óleo certo para o momento. Se acha que já sabe qual é o óleo certo, mas não o possui, escreva o nome deles em um pedaço de papel e segure-o junto de seu chakra do coração. Mantenha-se em pé, com os pés separados, e limpe sua mente, antes de fazer esse exercício, né? Limpa a mente. Faça uma pergunta que possa ser respondida com sim ou não. Perceba a direção que seu corpo naturalmente tende. Para frente significa sim e para trás significa não. Então, você faz o teste primeiro, como ela me ensinou aqui fazendo, né? Faz uma pergunta que você já sabe a resposta. Sou mulher. Uma afirmação. Ele vai te mostrar onde está o sim, onde está o não, né? Essa é uma técnica maravilhosa para escolher toda sorte de coisas e pode ser feita sem que chame muita atenção, especialmente quando você estiver em público. Observe-se se há diferença entre fazer perguntas com os olhos abertos e fazê-las com os olhos fechados. Pode ser bastante efetivo fechar os olhos enquanto se busca por informações reprimidas e armazenadas no inconsciente.
Os olhos abertos ajudam a acessar informações influenciadas pela mente consciente. Pêndulos podem ser usados com gráficos radiestésicos, fornecendo mais informações do que apenas sim ou não. Sempre segure um pêndulo, mantendo o imóvel no centro do gráfico. Então, faça a pergunta. Ele dará a resposta balançando continuamente sobre a opção correta. Aqui vamos entrando na página 69, os óleos essenciais de A a Z. Quanto tempo falta? 20 minutos. Uma nota de precaução. A aromaterapia requer que você assuma responsabilidade por seu processo de cura e tratamento. Se você agir com prudência, os benefícios podem ser extraordinários. Os óleos essenciais são tão concentrados que pequenas quantidades rendem bastante. Comparada com as toxinas que ingerimos e com os poluentes ao nosso redor, a aromaterapia é relativamente segura, mas efeitos colaterais indesejáveis podem resultar da ignorância e das superdosagens. Ao utilizá-los, é preciso levar em consideração sua pureza. Eu trabalho com uma linha de óleos essenciais que ela é exaustivamente testada. Ela tem um selo que garante o grau de pureza e o grau terapêutico de cada óleo, né? Então, isso é muito importante, a pureza do seu óleo. Ao utilizá-los, é preciso levar em consideração sua pureza. Como é exigida uma imensa quantidade de matéria-prima para que se fabrique uma pequena quantidade de óleo essencial puro. Os óleos essenciais são geralmente diluídos em óleos de base sintética, os que não são puros, né? Ou de outra forma, reconstituídos com aqueles menos puros ou sintetizados, mais baratos. Já viram? Aqueles bem baratinhos, né? Aí vocês perguntam, mas o seu, né? O seu, assim, não sou eu que estou falando, ó, tá? E que contém os mesmos constituintes químicos. Então, eles são reconstituídos com aqueles menos puros ou sintetizados, mais baratos, e que contém os mesmos constituintes químicos. Eu assisti a uma convenção, uma vez, ano passado, acho que foi 2021, que apontaram que 80% dos óleos essenciais comercializados eram, de alguma forma, maculados. Tinha alguma... Não eram puros. Tinha algum tipo de mistura, né? Então, apenas 20% são os óleos realmente. Então, você tem que tomar... para mim, isso é importante, né? Cada um tem propõe a isso um grau de importância, né? Olha lá, a terebintina é frequentemente utilizada na diluição de óleos. Olha só, gente. E que pode falsamente reclassificar óleos irritantes como não irritantes. Então, aquele óleo talvez que você tenha, que você não sabe a procedência e está irritando a pele, às vezes não é um óleo, às vezes ele não é um óleo puro, né? Olha só, a terebintina é frequentemente utilizada na diluição de óleos, o que pode falsamente reclassificar óleos irritantes como não irritantes. Então, assim, para mim, a prioridade é a qualidade, tá? Certifique-se de obter seus óleos de fontes confiáveis e compre a melhor qualidade possível. Infelizmente, o preço mais alto
será um indicador usual de qualidade. Olha, eu trabalho com óleos, eu vendo, não sou eu que estou falando, é a autora. Então, é uma na questão. Mas vocês podem adquirir com desconto também. No meu link lá, tanto no meu canal Seis Santinello, o Óleos Flora, tem um link do meu site que vai te explicar passo a passo. Ou vocês entram em contato comigo que eu explico para vocês certinho, tá? Aí já ajuda, né? 25% de desconto. No mínimo, né? Porque você pode ter um pouquinho de desconto maior. Se você precisar comprar aqueles mais baratos, não utilize quantidades maiores para alcançar os mesmos resultados. Eu já discordo, porque se tiver uma terebitina, por exemplo, você pode estar fazendo um banho de detox, usando um fator que um poluente, né? Mas, enfim, eu estou lendo o livro. Se você precisar comprar aqueles mais baratos, não utilize quantidades maiores para alcançar os mesmos resultados. Especialmente, não os utilize internamente, tá? A outra questão da linha de óleos com os quais eu trabalho é que tem o selo CTPG e eles podem ser usados internamente, tá? Lógico, tem óleos essenciais que não são para uso interno. Esses nunca serão, né? E o outro sim. Então, inalar os aromas do óleo é relativamente não tóxico. Seria assim, uma forma mais segura de utilização os óleos, se você não tem certeza, jamais ingerir se o teu óleo não tem um CTPG. Ou, né? Você usar inalando, que é uma forma relativamente, tá? Não tóxico. O maior desconforto vem de não diluí-lo antes de aplicá-lo sobre a pele. Eles estarão em sua melhor forma quando diluí-los em algum óleo prensado a frio, vegetal, né? De plantas como amêndoas, oliva, cártamo. Eu uso muito o óleo de coco e o óleo de semente de uva. Sempre dilua o óleo primeiro, o óleo essencial primeiro, e verifique se causa alguma reação alérgica antes de utilizá-lo excessivamente. Para fazer o teste, esfregue os óleos diluídos, já no óleo vegetal, né? Na parte interna do pulso e espere 15 minutos. Então, confira se há alguma reação. Recomendações de diluição e outras precauções serão abordadas no tópico de cada óleo. Alguns deles provocam fotossensibilidade na pele, como ocorre com o suco de limão, como eu falei dos cítricos, né? E podem causar dermatite. Você deve evitar a exposição solar ao máximo quando utilizá-los, já que podem causar vermelhidão, lesões ou queimaduras solares. Seja ainda mais cauteloso ao utilizar óleos essenciais em crianças. Sempre dilua-os numa medida maior comparada à medida para adultos. Hoje nós temos tabelinhas de diluições bem práticas que podem nos nortear nesse sentido de segurança dos usos dos óleos essenciais. Fale comigo que eu mando para vocês também, tá? Não utilize nenhum óleo potencialmente irritante em crianças e tome bastante cuidado com peles sensíveis, peles de idosos, né? Sempre utilize a versão mais pura disponível, que são, por exemplo, com os que eu trabalho, um deles. Os maiores riscos potenciais estão em ingeri-los, mesmo que o seu uso interno seja uma prática comum em países como a França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Índia e China. É o saber, né, gente? Você tem que ter conhecimento para fazer o uso. A autora, tá? Estou falando eu, mas é a autora, a Deborah Edson.
Eu não o defendo para que se possa atingir os resultados descritos nesse livro, porque ela está tratando muito de questões emocionais, né? As questões emocionais, elas são tratadas primordialmente pela forma inalatória. Se você optar por utilizá-los internamente, faça-o com a supervisão de um aromaterapeuta qualificado ou médico. Hoje em dia tem muitos médicos que têm essa visão mais ampla, né? Que se abriram para isso e trabalham com os óleos essenciais. Um médico que tem acesso aos óleos de qualidade medicinal. Utilize internamente apenas aqueles classificados como medicinais, porque houve um acompanhamento no plantio, no processo de crescimento da planta, teve a forma, o horário de colheita, a forma de você fazer essa extração do óleo, cada planta tem uma forma, tudo isso, né, o solo, tudo isso tem resposta no grau terapêutico do óleo, porque um óleo pode ser puro, por exemplo, 2 óleos podem ser puros, mas um não ser terapêutico e o outro sim. Então, você usa, não está funcionando porque a planta não teve o manejo correto para que as suas propriedades terapêuticas fossem garantidas, fossem extraídas, que a planta crescesse com isso, né? Então, tem essa recomendação. Como eu já disse, né, os meus têm esse grau terapêutico. Eu perdi aqui onde eu estava. Aqui. Então, sempre utilize a versão mais pura possível. Os maiores riscos potenciais são ingeridos, mesmo que o seu uso interno seja uma prática comum em países como França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Índia e China. Eu não o defendo para que se possa atingir os resultados descritos neste livro. Se você optar por utilizá-los internamente, faça-o com supervisão de aromaterapeuta qualificado ou médico, que tenha acesso aos óleos de qualidade medicinal, tá? Utilize internamente apenas aqueles classificados como medicinais, para que eles sejam efetivos nesse modo de utilização. O tratamento deve seguir uma fórmula disciplinada e sinérgica. O uso interno não supervisionado pode ser mais danoso que benéfico. Não utilize óleos essenciais internamente em crianças ou bebês, tá? A lista de óleos essenciais. Falta 10 minutos aqui. Não vou dar. Página 71. Lista de óleos essenciais. Vou mostrar aqui para vocês. Acho que eu não vou ler tudo. Eu vou ler sobre o óleo, né? Querem que eu leia? De Ásia. Tá acabando? Lista dos óleos. Tem aqui a página: abeto prata, aipo, sementes, alecrim, amíris, angélica, raízes, anis estrelado, arruda, baunilha, bergamota, cajepute, cálamo, rizomas, camomila, canela, cânfora, capim, limão, cardamomo, sementes, cedro de Atlas, madeira, cenoura, sementes, cipreste, europeu, citronela, cravo da Índia, botões, estragão, eucalipto, funcho, gengibre, gerânio, glicínia, grapefruit, isopo, hortelã-pimenta, hortelã verde, junípero, laranja doce, laranja verdadeira, lima do México, limão siciliano, louro, folhas, manjericão, manjerona verdadeira, mirra, murta, neroli, noz moscada, olíbano, o frankincense, incenso, palma rosa, patchouli, pau rosa, madeira, petit grande, laranja amarga, pimenta da Jamaica, pimenta preta, pinheiro silvestre, poejo, rosa, sálvia dalmaciana, sálvia esclareia, sândalo,
sassafrás, segurélia, sempre viva, verdadeira, immortelle, que é immortelle, né? Tangerina, que é mandarina, tea tree, melaleuca, vetiver, wintergreen, e acho que é bétula, wintergreen e o ylang-ylang. Então, daqui para frente, nós vamos estudar cada um desses óleos. Página 72, nós vamos começar com abeto prata. Abeto prata. Eu acho que eu vou deixar para segunda-feira que vem, porque faltam 7. Acho que dá para ler. O abeto prata. Habeas alba. Pinaceae. Transformação. Óleo da transformação. Chave. Nutrição por meio da família espiritual. As memórias da família espiritual despertam e sua presença e amor são melhor sentidos. A conexão com a natureza fornece um melhor entendimento para que se interprete a linguagem da vida. Sintonizar-se com os espíritos da natureza estimula uma ampliação de consciência em relação a toda existência. O aumento da percepção consiste sobre o próprio ambiente, gera uma maior paz interior e harmonia. Abrir-se para a natureza inspira a assumir um papel co-criativo e serviço de todas as formas de vida. Desapegar-se da necessidade de preencher a expectativa dos outros. Inicia o processo de cura das dinâmicas da família, da terra. Acolher a si mesmo e acolher a vida. Aumenta o amor próprio e promove o crescimento espiritual. O abeto é um tipo de pinheiro, né? Gente, eu vou continuar no próximo vídeo, porque não vai dar tempo de ler o abeto prata inteiro. Então, hoje foi só o início para vocês saberem como que nós vamos falar. E agora, daqui para frente, nós vamos ler um a um, tá? Então, eu agradeço vocês pela atenção, né? Vocês estão assistindo agora ou depois. E, mais uma vez, convido vocês a entrar no meu bio, da Ceci Santinello, ou do Olhos Flora. Tem o link do meu site, tá? Onde tem uma loja que vocês podem adquirir os óleos com preço normal, entrego para todo o Brasil, e tem no menu tem um outro link, onde você pode adquiri-los com desconto. Vocês podem entrar lá para olhar, e qualquer dúvida vocês me chamam, e a gente conversa, e eu te explico mais, tá bom? Então, boa semana para vocês, fique com Deus. Tchau, tchau.